Editorial. Nosso editorial de terça-feira acendeu um rastilho de pólvora que terminou uma ação do Procon estadual em relação às empresas de ônibus estaduais e interestaduais que estavam sonegando o direito dos idosos viajar a qualquer dia e em qualquer horário gratuitamente. As empresas, achando que não seriam fiscalizadas, estavam sonegando poltronas e estabelecendo absurdos como a disponibilidade de poltronas para idosos somente às sextas, à tarde ou aos domingos, pelas manhãs e em ônibus convencionais, que são aqueles que não oferecem qualquer comodidade e que param em todos os lugares. Uma dessas empresas, que faz 14 linhas semanais entre Campo Grande e Cuiabá, seguia uma portaria absurda que favorecia a empresa, sendo que, de acordo com a lei, o Estatuto do Idoso estabelece que são 2 poltronas em qualquer ônibus, de qualquer horário e em qualquer dia. E quando preenchidas as gratuidades, as empresas devem cobrar dos idosos metade do preço da passagem, sem colocar obstáculo a esse direito adquirido pelas pessoas que já passaram dos 60 anos. Em contato com o Procon de Mato Grosso do Sul, recebemos a seguinte orientação em relação à sonegação de poltronas para os idosos. É lei. E se as empresas não cumprirem, serão multadas. E as multas são pesadas. Uma dessas empresas sonegadoras desse direito dos idosos recebeu pesada multa e terá que pagar, além de responder penalmente pelo descumprimento à lei que rege o Estatuto do Idoso. O Procon estadual envia um alerta aos idosos: nada está acima da lei, e orienta para que, diante da recusa ao cumprimento da lei, que liguem para o telefone 151, que serão tomadas as providências imediatas. É uma pouca vergonha esse negócio de empresa desrespeitar lei, sendo ela uma concessionária de serviço público. Essa farra da sonegação de poltronas vinha acontecendo e não é de hoje, mas as empresas, principalmente essa que foi notificada, faziam ouvidos moucos, criavam dificuldades numa atitude velhaca e mesquinha própria dessa máfia que domina as linhas de ônibus nesse país. Cansamos de receber denúncias de idosos frustrados porque iam até os guichês das empresas e recebiam sempre um não, com base no descaso que essas empresas têm em relação às leis e particularmente aos seus clientes. Esperamos que tudo isso acabe virando coisa do passado, mas aos idosos cabe a vigilância para que a sonegação de poltronas não mais volte a acontecer.
Deve-se andar com o número do PROCON estadual para, em caso de novas sonegações, ligar, denunciar e pedir providências. É ordem do governador para que a fiscalização seja rígida e imediata, do tipo, ligou, atendeu. Cabe a nós, como respeitado órgão de imprensa, alertar, denunciar e pedir providências. E foi o que fizemos e fomos atendidos. E, se insistirem nesse tipo de sonegação, vamos exigir que nas blitz do PROCON de Mato Grosso do Sul se junte a Delegacia do Consumidor e que ela dê voz de prisão a esses sonegadores, lembrando-os de que não estão fazendo favor algum o fato de cumprir a lei, porque são concessionárias públicas e essa é uma lei federal. Portanto, se não aguentarem as consequências, vou falar aquilo que disse Getúlio Vargas lá atrás. Quem não aguenta o trote, que não monte o burro. Entenderam? Bom dia. Está no ar. Programa Boca do Povo, com D de Paula Filho. Este programa será sintonizado nas seguintes cidades: Água Clara, Anastácio, Angélica, Aquidauana, Bandeirantes, Bataí Porã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Chapadão, Corguinho, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Douradina, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jataí, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo, Rochedinho, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Cidrolândia, Terenos e Vicentina, cidades localizadas a até 300 quilômetros de distância desta capital, onde chegam as poderosas ondas digitais da Radiodifusora Pantanal e que perfazem 70% do território do estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Bom dia. Difusora Rede Bola e o melhor da notícia. Alô, amigos, muito bom dia. São 7h10. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Estamos aqui, eu, Sérgio Cruz, Guilherme e a turma toda para levar a você as melhores informações de todas as manhãs. É claro que a gente quer agradar a todos os senhores, quer ser verdadeiro nas nossas notícias, nos nossos comentários, né? E hoje é um dia especial. Hoje é sexta-feira. Imagina que maravilha. Seu GG, bom dia. Bom dia, B. O senhor tá perdido aí, Não. Tô de boa. O senhor tá parecendo gato.
Gato em cima do muro, olhando, perdido. Pessoal observando. Algum problema? Não, Só urubu servando. Só urubu servando aqui. Muito bom. E vamos arrebentar hoje no programa. Eu vou passar uma rabiada de olho aqui no Mídia Max Diário, que traz como manchete hoje, e olha, esse Mídia Max Diário aqui tem uma circulação danada aqui na nossa cidade. Diz assim: pela segunda vez, o Tribunal Regional Eleitoral determina buscas em fábrica de fake news. Sabe o que é fake news? Notícias mentirosas. Quem saiu com essa história de fake news aqui foi o Trump, lá nos Estados Unidos. E, deixa eu terminar de ler aqui. Fábrica de fake news ligada a Odilon. Determinação do tribunal se deu após denúncia de que a campanha estaria disseminando fake news. Olha, quem já está de saco cheio com essa eleição sou eu. Eu, por mim, isso daí acabaria hoje, acaba já. Acaba logo com esse negócio. Eu não aguento mais. E olha, como jornalista eu não aguento mais. Agora você, como eleitor, então, deve estar de saco cheio do jeito que está todo mundo. Hoje tem a sapatada do Sérgio Cruz aqui no programa. Mas o programa, é claro, não começa sem a gente trazer tempo e temperatura com Dona Érica Fernanda, às 7h12. Alô, Dona Érica, bom dia. Oi, Bê, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Instabilidades permanecem e chuva não dá trégua no estado, segundo o IMET. A sexta-feira ainda será de chuva em Campo Grande e em várias cidades do estado, pois as áreas de instabilidades ainda permanecem atuando sobre todo o Mato Grosso do Sul e as chuvas não devem dar trégua nesta sexta-feira. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emite um alerta de tempestade para todo o estado, com chuva de até 100 milímetros, ventos intensos e até queda de granizo. Há risco também de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. As temperaturas máximas no estado hoje devem ficar na casa dos 32 graus. Em Campo Grande, a previsão é de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 28 graus, com umidade relativa do ar em torno de 70%. Já em Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 26 graus. Três Lagoas, Paranaíba e Selvíria, 29. Já em Aquidauana, Miranda e Porto Murtinho, 30 graus. São Gabriel do Oeste, Sonora e Sidrolândia, calor de até 31 graus, mas também com chuva a qualquer hora do dia. O final de semana também promete ser de muita chuva. Amanhã, no sábado, em Campo Grande, chuva pela manhã, à tarde e também à noite. Períodos bem nublado, com chuva a qualquer hora do dia. Máximas de 27 graus em Campo Grande. Já no domingo de eleição, sol brilhando pela manhã, mas tem previsão de chuva à tarde e também à noite. Pancadas de chuva estão esperadas para o domingo, no período da tarde e à noite. Pela manhã, o sol brilha forte e a máxima deve chegar aos 31 graus no domingo. Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Um ótimo fim de semana a todos e um bom voto. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Cotação agropecuária com Gabriel Borges, leiloeiro rural. Alô, Gabriel, bom dia. Bom dia, B. Boi gordo fecha essa semana negociado em média no estado a R$ 143,00 a arroba e a vaca gorda a R$ 133,00 a arroba, ambos com pagamentos à vista e livres do Fundo Rural. Já nos leilões de corte, o bezerro Nelor está sendo comercializado a R$ 6,80 o quilo vivo, a bezerra Nelor a R$ 5,20 o quilo vivo, a boiadeira Nelor boa R$ 3,90 o quilo vivo, a boiadeira cruzada R$ 3,15 o quilo vivo, a vaca lisa R$ 4,70 o quilo vivo e o boi magro a R$ 4,90 o quilo vivo. Mercado físico de preços pagos ao produtor: litro do leite tipo C, R$ 1,70, milho 60 quilos, R$ 26,50, soja 60 quilos, R$ 79,00. Gabriel Borges, leiloeiro rural. Acesse a página Boca Agronegócio pelo Facebook. Bom dia e bom final de semana, B. Difusora. Dicas de trânsito. De qualquer ponto da capital,
Júlio Marcos, o Brejinho, bom dia. Opa, bom dia, B. Bom dia, amigos da Rádio Difusora de Campo Grande para esta sexta-feira. Trânsito intenso, B. Aqui bem próximo a Interlagos. O condutor que vem descendo pela Interlagos aqui vai sentir muitas dificuldades se optar em chegar até também a rotatória do Rádio Clube. Já aquele que vem na direção das Moreninhas para o centro da capital, o trânsito também é intenso, portanto, tem um pouco mais de paciência. Embora os semáforos estão funcionando normalmente aqui, aos poucos os condutores também estão se adaptando com essa novidade aqui na região. Ontem, por volta das 11 horas da manhã, uma condutora de uma motocicleta bis, por nome de Fabiane, acabou sendo atropelada por um condutor de uma caminhonete, bem próximo ali ao atacadista da Fábio Zaran. Por sorte, ela se encontra na Santa Casa, mas fora de perigo. Ontem ainda, hoje pela madrugada, na verdade, na cidade de Ivinhema, uma condutora totalmente embriagada acabou capotando também um carro, um Gol. A polícia militar foi acionada, mesmo também estava em estado de embriaguez. Detalhe, final de semana, as ocorrências aumentam e, portanto, tem um pouco mais de paciência. Se beber, não dirija. Dinâmica do trânsito, Corpo de Bombeiros 193, Resgate, SAMU 192. Evite multas, crianças menores de 10 anos, sempre no banco de trás do carona. Bom dia, B. Difusora. A política levada a sério com Guilherme Filho. 7h17, seu Guilherme, bom dia. Bom dia, B de Paula, bom dia, Sérgio Cruz, Índio, bom dia, GG, e bom dia, ouvintes da Difusora e telespectadores do Via Morena. Chegamos vivos ao final do segundo turno. Todos vivos, né? Isso foi uma campanha sem vítimas fatais, vamos dizer assim, até agora. Né? Tivemos ontem o último debate, eu fiquei com a impressão nítida de que os dois candidatos foram para casa com algumas pedras no bolso ainda, ou seja, aquelas que estavam guardadas. Tinha mais coisa para aparecer, que não apareceu, porque o debate em si, ele seja também, são apenas 8 perguntas trocadas, então tem um limite, não dá para fazer tudo, não é uma luta, não é um MMA. Não é uma briga de esquina. Não é uma luta como o tempo do Gracie, né? Quando terminava quem desistia, ou coisa que vale. Então, em função disso, ele serviu para mostrar muito mais o desempenho dos candidatos, até do que conteúdo, muito mais forma que conteúdo, vamos colocar assim, e encerra a campanha. Eu acho que agora, a partir de hoje, sobram alguns movimentos de bastidores, algumas últimas articulações para algum approach com o eleitorado que não seja boca de urna, que não seja distribuição de material ou dinheiro e tal, alguma contratação, isso pode acontecer entre aspas, entre aspas, cabos eleitorais, é uma coisa que costuma acontecer, mas hoje em dia muito perigosa, hoje em dia com celulares ligados e essas coisas todas, isso é muito perigoso, pode perder uma campanha, né? Uma campanha eleitoral, ela se perde. Temos aí alguns exemplos, como o próprio Garotinho, para citar alguns, de gente que perdeu a carreira política por conta de uma imprudência, também aqui, entre aspas, desse sentido. Então, prevejo uma eleição tranquila. Vi ontem, nitidamente, que os dois candidatos estão confiantes, né? Os dois candidatos acreditam na vitória, o que é também muito bom, porque uma campanha que chega assim, você não tem ninguém desesperado e não tem ninguém confiante demais. E para o eleitor fica a principal mensagem, eu acho que é isso que conta, o voto dele vai valer. Ele vai valer, ele tem que comparecer, ele tem que dizer, e o voto dele vai valer. Quem ele indicar é que vai vencer. A apuração deve ser muito rápida. Tudo indica que sim, ela é muito rápida. A totalização dessas urnas é praticamente instantânea. Então o tempo que haverá de divulgação será apenas o tempo do processamento delas, porque como é uma votação muito simples, né, não deverá ter, não vai consumir muito tempo. Os jornais de domingo podem publicar o quê? Eu tenho a impressão que... As últimas pesquisas podem... Eu tenho a impressão que sim, me parece que houve uma mudança na legislação, me perdoe eu não estar tão inteirado disso nesse momento. Me parece que sim, porque as pesquisas podem ser publicadas até no dia. Né? E vou dizer uma coisa interessante também. As pesquisas
já não falam mais nada. Não, Praticamente, elas influenciam eventualmente um ou outro eleitor, mas não têm o poder que tinham no passado. Né? Nossa, se esperava pela divulgação de um determinado instituto como se fosse um vaticínio, né? Como se fosse uma adivinhação do futuro. O eleitor está suficientemente hoje informado. As fake news tão temidas não apareceram. Eu acho que tem muito mais uma preocupação em achar fake news para justificar até, quem sabe, que essa campanha toda que foi feita, do que efetivamente tenha acontecido, alguém tenha sido atingido pela notícia falsa. Você recebeu alguma notícia falsa? Não, alguma montagem? Eu também não, durante toda a campanha eleitoral. Né? Teve memes, teve coisas que são típicas da rede, da internet, etc. Mas fake news, dizer que alguém falsificou uma notícia de um jornal, né, um programa, um comentário da boca do povo, ninguém fez isso, não aconteceu isso. Né? Tá bom, seu Guilherme, um abraço. Estamos aí, nós estamos aqui, atrás do toco. Exatamente, e vamos aí a mais uma eleição importante, uma eleição em que o eleitor deve expressar a sua vontade. Está em jogo o destino de Mato Grosso do Sul e o Brasil. Você não se esquecendo que são 2 turnos. Você vota para governador e vota para presidente da República. Exatamente. Tá bom. Primeiro voto é governador. Governador e em seguida presidente da República. Presidente da República. Obrigado, seu Guilherme. Bom final de semana e domingo estaremos aqui. Um abraço a todos. Muito bom, são 7h22. Na sequência do nosso programa, nós vamos à sapatada do dia com o jornalista, escritor, historiador. Tem mais algum título? Eu esqueci. Mais alguma coisa ou não? Idoso. Sérgio Manuel da Cruz, o pau na mula. Bom dia, Sérgio. Alô, gente amiga, bom dia, Big Paula, bom dia, Guilherme Filho, bom dia. O Índio, bom dia, Índio. Bom dia, GG, como vai você? Estou lendo aqui o livro Cabreúva de Segredo à Prosa, a família de João Pereira Mendes Figueiró, nas raízes de Mato Grosso do Sul, uma obra importante que a gente vai comentar daqui a pouco. Do debate de ontem, o que eu consegui... Todo debate tem seus momentos de reflexão, né? E o que eu separei, recortei para comentar hoje foi uma discussão acerca da ferrovia transamericana, né? A ferrovia transamericana, para quem não sabe, é a utopia do Zeca do PT. O Zeca do PT é que criou a tal de Bioceânica, né? Que era uma ferrovia, a ferrovia dos sonhos, né? Que ligava o Porto de Santos a Antofagasta, no Chile, passando por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bolívia, Singapura, China, até chegar no... Austrália, até chegar no Chile. Quer dizer, uma utopia que não tem a menor condição de ser implantada. Primeiro porque o sistema produtivo de transporte, o sistema de logística de transporte do Brasil mudou a direção. Se antes era oeste, leste-oeste, hoje é norte-sul. Então, hoje, toda a grande produção de Mato Grosso do Sul, parte da Amazônia, desce, né, em direção ao sul e não em direção ao leste-oeste. Primeira coisa. Segundo, porque essa bitola da noroeste do Brasil, das rodovias que ligam de Bauru até a Bolívia e tal, são bitolas que não permitem mais o trânsito, são bitolas totalmente ultrapassadas, bitolas, a tal de bitola estreita, que o trem não consegue correr a mais de 30 por hora, por mais velocidade que tenha. No caso, por exemplo, de Campo Grande a Três Lagoas, em 1970, eu nesse tempo estava no Diário da Serra, o Guilherme não tinha chegado lá ainda nessa época, foi feito um estudo pela Rede Ferroviária Federal de que essa malha daqui para Três Lagoas teria que ser encurtada, teria que ser uma malha direta, teria que ser encurtada em 100 quilômetros. Agora você imagina, você encurtar a rodovia em 100 quilômetros e ainda aumentar a bitola, quer dizer, então não tem. Se você fizer um estudo hoje, o custo hoje da implantação da ferrovia, é o caso da Transamericana, se tivesse que ser implantada,
Um quilômetro de trilho custa 10 vezes um quilômetro de asfalto. Então, o que fica muito claro é que deixa de ser, se comparado, deixa de ser utopia hoje no Mato Grosso do Sul, é essa bioceânica aí, essa rodoviária, né, que sai de Porto Murtinho e vai exatamente para o lugar onde o Zeca do PT e o pessoal da Transamericana querem levar esta ferrovia inviável. Então, tudo é sonho, né? Eu já falei aqui que cada governador tem uma utopia. A utopia do Zeca do PT foi essa bioceânica, essa Transamericana, que era uma bioceânica, e que coincide com a utopia do Reinaldo Azambuja. A utopia do André Putinelli foi uma ferrovia de Maracaju para Paranaguá. Então, cada qual tem sua utopia. Agora, está na hora, né, de se pisar no chão, pensar menos utopia e acelerar a realidade do transporte em Mato Grosso do Sul, que vai se resolver através do que está aí, né? Essa rodovia vai ser extremamente difícil também quando entrar na questão burocrática, já foi comentado aqui nesse programa, vai ser extremamente difícil se resolver. Mas essa rodovia que saindo de São Paulo vai até o Antofagasta no Chile e tal, é a solução mais indicada, até porque vai custar muito mais barato. Para você ter ideia, aqui o Mato Grosso do Sul, a única coisa que vai ter que fazer é duplicar a BR-262, que é 262 ou 267? 262, que liga Bataguaçu, né? Corumbá. Não, a 262, não. Três Lagoas, Corumbá. Não, é a outra, essa de Bataguaçu. Que vai para... É 267. 267 liga Bataguaçu a Porto Murtinho e tal. Aí a única dificuldade, eu acho, se você comparar isso aí com trilhos, né, que você vai ter que implantar. Aliás, esse negócio de trilho aqui está totalmente fora dos trilhos da realidade econômica do país. Eu não vejo como se implantar ferrovia no Brasil. Então, uma coisa que foi feita, que foi sucateada, né? Não existe mais rodovia no Brasil, a não ser essas novas que tem aí e que nem funcionam direito. A única que tem funcionando no Brasil hoje, né, é a Santos da Jundiaí, que funciona muito precariamente, e essa rodovia Norte e Sul, que é de Cuiabá para Aparecida do Taboado, aí, essa que só funciona. Então, o governo de Mato Grosso do Sul deve estar preocupado, não só o governo do Mato Grosso do Sul, como o governo do Brasil tem que estar preocupado com a realidade. A nossa realidade é o transporte rodoviário, infelizmente. É claro, poderia se gastar dinheiro com a implantação da hidrovia, né? Hidrovia do Rio Paraguai, as hidrovias nos rios da Amazônia e tal. Mas é uma solução que não é uma solução de curto prazo e muito menos de médio prazo. É uma solução que vai demorar muito e que nós precisamos sair dessa área de utopia e partir para a realidade que o país exige, que o Estado de Mato Grosso do Sul está esperando por resultado. Falei. Mônaco, bom dia. Bom dia, Bey e amigos da Difusora. Ainda envolto em mistério, o assassinato do advogado Dr. José Atanásio Lemos Neto, de 73 anos. O corpo foi levado ontem para Jardim e será trasladado hoje para Campo Grande, onde será sepultado. Atanásio era advogado, pecuarista e ex-vereador de Jardim. Foi um advogado atuante junto à Justiça e fundador da Federação dos Clubes de Laço. Deixou esposa e 2 filhos. A OAB-MS pediu rigorosa apuração do caso e a prisão dos responsáveis. Atanásio estava na fazenda quando foi brutalmente assassinado na manhã de ontem. Tenente Mônaco para o programa Boca do Povo, FM 101.9. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. São 7h30, vamos falar de remédios naturais. Isso é bom. Seu Moacir já tá na linha? Já, Opa, pode chamar. Posso chamar? Hoje tá uma fila imensa aqui, viu? Hoje a coisa vai ser corrida. Alô, seu Moacir, bom dia. Bom dia, Bede Paula. Mais um ouvinte para o senhor atender hoje. E hoje não é de Campo Grande, é ouvinte de fora. Certo.
Vamos lá. O senhor atende também, pessoal de fora? Atendo, sim. Então vamos lá. Ó, atenção, é o senhor Militino de Corguinho. Ele reclama que ele está com labirintite, mas quer um tratamento natural. A labirintite é tratável, só natural mesmo. Se for outro tipo de tratamento, não tem sucesso. Mas o natural tem sucesso total. Atenção, seu Militino, para o telefone do seu Moacir. Meu telefone é 999-39-2075. Atenção, seu Militino, pessoal aí de Corguinho, que eu vou pedir para o seu Moacir repetir o telefone dele. 999-39-2075. Legal, seu Moacir, um abraço, bom dia. Outro B de Paulão, bom dia. Difusora Pantanal. B de Paula! 7h32, eu vou a um rápido intervalo comercial. E dentro de instantes nós vamos ter uma entrevista aqui fantástica. Fica aí, aguarda e a gente volta já já. Difusora 101. Você em primeiro lugar. Difusora. Cia das Botinas. Informa a hora certa. Difusora 7h31. O preço baixou ainda mais na Cia das Botinas. Jeans masculinos a partir de R$ 89,00. Botinas country por apenas R$ 129,00. Camisas casuais e country a partir de R$ 99,00. Parcelamos em até 6 vezes sem juros. Cia das Botinas, Avenida Mato Grosso 1090 Centro. Fone 33840482. A Golden End Pousada para idosos dispõe de mais 3 novas vagas. Para você que precisa de atendimento profissional e humanizado para seu ente querido, estamos de corações abertos ao seu problema. Nos fones 99238-3199 e 99145-5860. Quer notícias? www.difusorapantanal.com.br. Melhor do que uma cuiada de tererê com erva mate campanário, é só 2 cuiadas com tererê de erva mate campanário. Erva mate campanário. Mais gostosa, impossível. Tá precisando de óculos? A Óticas Carol da Júlia de Castilho tem promoção. Óculos completo por apenas 10 vezes de R$ 17,90 ou R$ 179 à vista. Não perca! Passe na Óticas Carol da Avenida Júlia de Castilho, número 1108. Ligue 3306-9533. Aproveite! Consulte regras da promoção na loja. Boca do Povo, 25 mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita há mais de 20 anos. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. No aniversário da Pax Mundial, será sorteado um Fiat Mobi 0 km. A Pax Mundial tem nova capela na Avenida Guaicurus, próxima a Coab, e capela revitalizada na área central. Planos a partir de R$ 49,00 mensais. Pax Mundial, a mais econômica de Campo Grande. Confira e faça Pax Mundial. Ligue 3382-1357 e concorra ao Fiat Mobi 0 km. Já já, no programa Boca do Povo, entrevista. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Olha, já são 7h35. Eu vou mandar um abraço para Daniele Corrêa da Costa, Júlio Cheda, Luciano Estrela, o Jorge Otubo, Mari de Leon, Arthur Jorge do Amaral, Alexandre Bossé, que abraça carinhosamente o pessoal lá de Miranda, o Rosaldo Barbosa Lins, o César Ferreira, que estão acompanhando o nosso programa. E nós estamos ao vivo na viamorena.com. Aliás, eu vou fazer a pergunta que eu faço sempre ao Sérgio Cruz, que quem compartilhar a Via Morena vai ganhar o que de presente? Pois é, quem compartilhar a Via Morena... Vai concorrer, né? Vai concorrer a um notebook compartilhar pelo Facebook, né? Que Você legal. liga na página da Via Morena no Facebook e compartilha o programa Boca do Povo, ao vivo. Legal. Bom,
Nós vamos falar de um assunto que é fantástico, pouco divulgado na imprensa. Estou recebendo aqui as visitas simpáticas do padre Tiago Figueiró e do Ricardo Figueiró. São dois amigos, dois historiadores, duas pessoas da maior importância que nos visitam nessa manhã. Eu vou começar com o padre Tiago Figueiró. Bom dia, padre. Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia também, nosso caro Sérgio Cruz. Sérgio Cruz, né? É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Aham. É um prazer muito grande. Ricardo Figueiró, bom dia. Bom dia, B. É um prazer, uma satisfação estar aqui para poder contar um pouco da nossa história. Aham. A origem de Campo Grande até ouvi agora há pouco sobre a ferrovia, o caminho do comércio aqui no Mato Grosso do Sul. Uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Eu vou passar ao Sérgio Cruz, que é um historiador também, um jornalista e historiador, tem vários livros a respeito da história de Mato Grosso do Sul e principalmente em Campo Grande, para que ele faça a primeira pergunta. Pois não, Sérgio? Pois é, cumprimentar o padre Tiago, o irmão dele, o Ricardo Figueiró, meus amigos de muito tempo, filhos da Dona Edith, né? Isso. Filho é muita boia na casa da Dona Edith. Dona Edith é ouvinte. O lançamento do livro Cabreúvas, de Segredo à Prosa. Eu estudei muito pouco sobre Campo Grande, né, sobre a formação de Campo Grande, e para mim é uma surpresa quando o Cabreúva aparece nessa história aqui. Qual é a relação que tem da Cabreúva com Lajeado, o padre? Muito bem. Cabreúva e Lajeado, que me Então, parece... né? Cabreúva é o nome aqui do bairro de Campo Grande. E sempre nos questionou qual a origem desse nome, Cabreúva. E na nossa família, Cabreúva era uma herança, uma grande fazenda, já anterior à Guerra do Paraguai, anterior a Campo Grande, que a família tinha direito por compra da família. E a fazenda Lajeado era ligada a uma grande fazenda chamada São João do Varadouro, que eram propriedades de um senhor chamado José Ornelas. José Ornelas. Aham. E ele vendeu parte dessa fazenda, daí saiu Cabreúva. A Lajeado, portanto, era grande parte dessa fazenda de São João do Varadouro, e a Cabreúva fazia também parte. Então eram grandes fazendas que existiam antes, né, da Guerra do Paraguai, aqui na região de Campo Grande. Onde era a divisa? Você tem isso aí? Eu não estou forçando a barra, não. Nós temos... A divisa da Cabreúva com a Lajeado. Eu estou fazendo essa pergunta porque está aqui no próprio livro de vocês uma citação, aliás, um fato histórico, né, muito conhecido, de que a área urbana de Campo Grande, a primeira área urbana de Campo Grande, foi cedida exatamente pelo proprietário da Sesmaria, Fazenda Lajeado, que naquele tempo era uma Sesmaria, né? Sim. E como é que... A divisa fica exatamente entre o prós e o segredo. Uhum. Então, o Zé Antônio Pereira se instalou entre o prós e o segredo, e a Cabreúva é o segredo. É o segredo. Nós conseguimos desvendar agora que Cabreúva era uma moeda de troca. Até naquele seu livro lá do Amand de Oliveira, tem o conflito, né, lá na Mateira, com o Sandim. Então, essa parte está dentro da Cabreúva, que a Mateira fazia parte da Cabreúva. Inclusive, a Cabreúva mudou de nome. Ela passou a se chamar Ceroula, né? Num determinado lugar. No determinado lugar. Então, essa é a divisa do Lajeado com a Cabreúva. Mas a Cabreúva começava em Nioaque, porque aqui fala da origem da família Figueiró, e a família Figueiró tem origem exatamente em Nioaque. Não, é no Pantanal. Então, a família Figueiró, na verdade, a família era Pereira Mendes. E o primeiro grupo que veio de caso, eles vieram ali para a região de Albuquerque, Corumbá, Albuquerque. E o nosso bisavô, que nós tratamos aqui, ele nasceu em 1848. E dali, ele quando depois casou-se, né, em 1878, ele então acrescentou ao nome dele Figueiró.
Então, nossa família Figueiró é do Pantanal, que a rigor do termo, a nossa família seria Pereira Mendes. Então, os Pereira Mendes aqui da região são nossos parentes. Então, a família ela é originária aqui do Pantanal. E desceu depois para Miranda, desceu para Aquidauana, desceu para Campo Grande, né? Porque Niuaque, na verdade, antes da Guerra do Paraguai, não era só um pequeno destacamento militar. Não existia Niuaque, né? O que existia antes da Guerra do Paraguai era Corumbá, Albuquerque, né? Depois Miranda, como núcleo, ao redor de 1850, e Santana do Paranaíba, que começou também ao redor de 1840. Né? Então, eram esses 3 núcleos. Então, não existia Campo Grande, outro não existiu, né? Padre Tiago, os Figueiró eram os donos da Cabreúva, é isso? Então, a Cabreúva, ela era uma fazenda que foi adquirida em 1840, ao redor de 1840, de um senhor que era daquela região de Santana do Paranaíba. Adquirida por um senhor que morava em Miranda. E ele era Manuel José Ornelas, né? Era um português. E ele vendeu, né? Pai do Joaquim Dornelas. Pai do Joaquim Dornelas e José Ornelas. Aqui em Campo Grande tem uma rua chamada Joaquim Ornelas. E ele vendeu, né, para Joaquim de Souza Moreira, que é nosso triavô, em 1858. E o Joaquim Moreira faleceu em 1878, o ano que as 2 filhas dele se casaram. Aí se casaram, uma com Pereira Mendes, com 2 irmãos, né? Um ficou com o nome de Pereira Mendes, que era Felipe Pereira Mendes, e o nosso, que acrescentou Figueiró, que era o João Pereira Mendes Figueiró. Então, por questão de herança, a Cabreúva ficou herança, então, de Eulália de Souza Moreira Figueiró. E, por conseguinte, da nossa família Figueiró. Né? Mas então, só para esclarecer, não, é interessante. E botar um pouco de lenha na fogueira. Quer dizer, o Ornelas cedeu para Santo Antônio uma área que não era dele, já tinha vendido e cedeu? Não, antes, ele cedeu antes. Então, ele cedeu em 1886, 80, não foi? Não, são duas coisas que nós estamos falando. Né? Então, primeiro que, quando a gente fala de Cabreúva, toda essa pesquisa nossa durou ao redor de 30 anos. Quando nós perguntávamos aqui em Campo Grande, nos lugares públicos, e para todas as pessoas, e mesmo na pesquisa, não se explicava o porquê do bairro Cabreúva. Né? O próprio Machado, Paulo Machado, que escreveu sobre o Esconde, todos aqueles que passaram, que escreveram, fizeram questão de ocultar. Tanto que para nós ficou um segredo, né? Então, o que aconteceu? O José Antônio Pereira chegou em 1872, portanto, depois da Guerra do Paraguai. Né? Então, tudo que nós estamos falando antes, é antes da Guerra do Paraguai. Eles chegaram em 1872, voltaram com a comitiva em 1875. Né? 75. E como eu falei, o Figueiró casou-se com a Moreira, que era herdeira da fazenda, e eles casaram em 1878. Né? 78. Agora, o jornal da época diz o seguinte, que depois da guerra, os fazendeiros, aquelas pessoas que moravam na terra, duraram mais ou menos uns 20 anos. Por quê? A guerra desbaratou tudo, morte, doença. Então as pessoas, quer dizer, e o medo do que podia acontecer, então as pessoas não tiveram chance. Agora, em 1894, olha bem, né? 1894, o nosso bisavô, que seria então o herdeiro da fazenda junto com a esposa, em 1894 ele estava buscando reaver os seus direitos e pedindo por testemunhos, que as pessoas que conheciam a história, que eles tinham direito a isso, até porque tinha tudo regularizado. Né? Em 1894, né? Eu estou falando de 1894, e saiu a sentença em 1899, falando que isso era um direito imaginário. Ora, o que aconteceu? Com a República, em 1892, saiu a lei para regularizar a terra. E todo mundo começou em 1894 a regularizar a terra. Né? E quando ele entrou. Agora, por exemplo, a Taboco, que era do Coronel Jagé, em 1896 já saiu o domínio. Né? E o nosso parente até hoje não saiu. Né? Quantos anos? 150 anos sem o direito estar preservado. Eu estou me lembrando aqui, tem uma novela, chama O Tempo Não Para, né? Está passando a novela. E tem um caso mais ou menos parecido. O Congelado tinha uma escritura de 1883, me parece, sabe? E que ele reaviu, né? Que ele está conseguindo reaver a freguesia do Ó. Quer dizer, praticamente todo o estado, toda a cidade de São Paulo.
Não tem alguma coisa muito parecida com esse levantamento que você fez aí? É interessante. Na verdade, então é o seguinte, quando o Zé Antônio Pereira chegou aqui em 1872 e 75, então ele foi receber como herança em 1886. Né? Ele recebeu o Santo Antônio de Campo Grande, recebeu parte da Lajeado, que não era Cabriúva. Tem nada a ver com a Cabriúva. Tinha no sentido que era uma grande fazenda, Lajeado, São João do Varadouro e Cabriúva era como se fosse uma grande fazenda do mesmo proprietário. Com a separação da Cabriúva em 1858, né? Então a Cabriúva sai dali. A São João do Varadouro continuou, né? E como menor, porque saiu a Cabriúva, e o Lajeado continuava como fazenda Lajeado. Né? Então, da Lajeado, que era do Joaquim Ornelas, ele, né, que era católico também, doou para Santo Antônio, em 1886. Até aí tudo bem. A lei da República foi sair em 1892. Tendo que registrar as terras, todo mundo tinha que registrar, então o Zé Antônio Pereira, aí já era em Niuaque, não era mais em Miranda. Niuaque era a comarca. Então, nessa mudança, tinham que registrar em Niuaque. Assim também, né, o nosso parente, e assim Zé Antônio Pereira. Só que ele não disse, porque não interessava lhe perguntar. Você ganhou. Não. Ele era o curador da terra de Santo Antônio. Então ele falou assim, olha, aqui é a terra do patrimônio de Santo Antônio, vim registrar. Registrou. Patrimônio de Santo Antônio, quem é o curador? José Antônio Pereira, e ponto. Isso em 1894. Né? Não, 1898. O José Antônio Pereira registrou. Agora, quando chegou em 1910, quando se tratou de ver qual era realmente a área do Rocio de Campo Grande, do patrimônio de Campo Grande, não mais de Santo Antônio em si, né? Quer dizer, qual que é o terreno de Campo Grande? Aí o engenheiro militar Temístocles, né? Brasil, Paz de Barros, o que aconteceu? Ele mandou em Niuaque verificar se estava lá o registro de Campo Grande. Deveria estar registrado lá a doação e registrado o Zé Antônio Pereira, que tinha registrado, né? Devia estar lá ao menos um registro. O que deram lá como notícia? Não se encontrou nenhum registro de Campo Grande. Então, o Temístocles, né, fez todo o estudo e, terminado em 1911, né, entregou aqui para os encarregados, e aquilo tudo foi para Cuiabá, né, que era o centro da documentação. Quando chegou em 1961, que era o prefeito, como que chamava? Wilson Barbosa Martins, precisando, né, do documento para questões de receber verbas, etc, etc. O que aconteceu? Não encontraram o registro de Campo Grande. Não tinha registro. Não tinha o registro. Quer dizer, olha 1961. O que é em 61, Campo Grande não tinha registro. Oficial. Fantástico. Então aí começa todo o processo de justificativa. Então começa a verificar. Então aquilo que eu estou falando, né? Eu encontrei toda essa documentação na Agraer. Aliás, a Agraer nos ajudou bastante, mas eles não tinham essas informações. Eram informações esparsas. O Ricardo e eu, por volta de 30 anos, fomos visitando a Agraer, fomos visitando. O que aconteceu? Eles olhavam para a gente assim como se fosse, mas o que esses caras querem? Estão né? atrás do quê? Mas no final, eles percebendo o valor da pesquisa, né? Que o mapa, por exemplo, quer dizer, bem no coração de Campo Grande, são 11 grandes fazendas que existiam antes de Campo Grande. E aí se começou, então, todo um trabalho muito interessante, ligado, primeiro, aos 150 anos da retirada da Laguna, né, que foi um grande festejo, né, que aconteceu aqui no nosso estado, que é a história nossa regional. E ligado justamente aos 40 anos da criação do Mato Grosso do Sul. No fim, então, a Cabriúva, né, esse estudo, ajudou a gente a voltar à raiz do estado, a raiz de Campo Grande, e como bem disse um comentarista, né, no dia do lançamento do livro, falou assim, a história de Campo Grande, ao menos, precisa ser recontada, tem alguma coisa que precisa ser aprofundada. Tem coisa que... E a história é essa mesmo. Quer dizer que de toda a fazenda Cabriúva, o que restou foi o bairro Cabriúva, que é pequenininho, né? É pequeno. Pequeno. É um bairro... E ali era uma referência, né? A Cabriúva, que era na Estrada do Comércio, na época da Mate Laranjeira. Então saía de Camapuã, passava ali onde é a frente a Lagoa da Cruz, passava ao lado da Cabriúva. Então nessa Cabriúva tinha uma referência também da árvore, né? Se você pegasse da Cabriúva para a esquerda, você ia para Anhanduí, para o Campo da Vacaria, né? E se você pegasse para o oeste, você ia até Vila Real,
que hoje é Concepção do Paraguai. Legal. É Olha, interessante. o assunto é muito legal. Esse livro, o Padre Tiago, como que as pessoas podem adquirir? Isso aí pode ser comigo mesmo, Ricardo. Pode ser, Ricardo? Pode ser. 99981-5768. Só ligar para mim. Vou até marcar aqui, 99981-5768. 815768. Então, ao mesmo tempo em que é um livro, fala da história, é um documento. É um documento. Fantástico. E eu quero salientar aqui, B, eu não sei se eu posso falar Pode, ao vivo. claro que pode. Agradecer. Aqui pode tudo. Eu quero agradecer o nosso governador, Reinaldo Azambuja, por oportunizar essa história que estava ocultada há tanto tempo. Olha que lindo. E no festejo dos 40 anos do Estado, que agora isso começou a vir à tona, toda a informação e base da formação de Campo Grande e do Estado que foi esquecido. E tomara que isso seja assim, como uma fonte de pesquisa, que dali é uma semente para novas oportunidades, né? E que a gente tem não só na região de Campo Grande, como toda a região do Estado, né? E fica o nosso agradecimento aqui ao governador do Estado. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Ricardo, né, nosso colega. Como é que está nosso aeroclube lá? Está bem? Tá bem? Aeroclube também. Estamos ajustando a documentação. O Aeroclube, daqui uns dias, nós temos uma proposta também para o governo do Estado para oferecer o brevet para os melhores alunos da rede estadual, e receber um brevet como incentivo à educação do Estado, que está sempre a vanguarda do Brasil. Legal. Obrigado. Obrigado. Só para lembrar que eu sou presidente do Aeroclube. Sim, né? claro. Obrigado pelo seu empenho, né, e pelo seu trabalho em relação à aviação. O Padre Tiago, muito obrigado pela sua presença. O Padre Tiago salesiano de Dom Bosco. Salesiano, teve aqui na OCDB, né, Padre Tiago? Morei aqui em Campo Grande há um tempo. E agora está em Três Lagoas. Estou em Três Lagoas. E eu gostaria também de salientar, de Paula e também Sérgio Cruz, que nessa pesquisa, que demorou tanto tempo assim, para a gente poder concretizar esse trabalho, mas o que nós observamos, e o Sérgio Cruz nos ajudou muito com o livro que ele escreveu sobre Amando de Oliveira. Então, o que nós percebemos? Que, como essa história é uma coisa muito antiga, né, e se perdeu muita coisa, e a gente percebe assim, que o Estado fica também sem a história, sem as raízes, as famílias, né, que não conhecem a história, quer dizer, quem somos nós, onde viemos, onde nascemos, os nossos antepassados. Então, essa história, o que nós observamos? Também com o Sérgio Cruz, que, na verdade, a família procurou verificar os seus direitos, porque a gente parecia que não, né? Então, no fim, nós fomos encontrando, a própria Graer tinha um livro, tem um livro lá de Newark, livro número 2, que conta ali toda a história, e nós não sabíamos, eles não sabiam, né? E o nosso avô, por exemplo, em 1915, buscou de novo o direito, nosso avô já era Ernesto de Souza Figueiró, né? Então, o que aconteceu? Ali também avisaram para ele, olha, não vá, porque tem emboscada. E justamente em 1914, né, foi a emboscada que levou à morte o Amando de Oliveira, que por questões, ele era candidato a prefeito, né? E na antevéspera ele morreu, né, justamente na emboscada. E o que nós observamos? Que essa foi a linha, né, de conduta, porque aqui a Justiça do Mato Grosso era 44, né? E o nosso parente, na verdade, não por direito, ele não conseguiu haver, depois na história, por uma questão da lei do mais forte, né? Quer dizer, por questões políticas. Preservar a própria vida. Ele era correligionário do João Mascarenhas, né? João Mascarenhas. E quando chegou Dom Aquino Correia, que essa era outra coisa interessante também, né? Dom Aquino Correia, ele entrou para conciliar as facções que estavam em litígio, levou à morte tanta gente, inclusive o governador do estado, que era o Totó Paz, né? Em 1906, em Cuiabá, as facções em litígio foram matar o governador lá em Cochipó, né? Era uma loucura. Era uma loucura. Em 1917, houve intervenção federal no nosso estado, né? Aqui no Mato Grosso, e entrou Dom Aquino para conciliar. E aqui em Campo Grande entrou a intervenção também estadual, e quem entrou aqui para Amando, né? Foi o Rosário Congro.
Quer dizer, esse era o contexto, né, da história. Bom, em 1920 veio Dom Aquino Corrêa, que era salesiano, bispo, e ficou como governador do estado. Também foi pedido para ele, né? E ele decretou, né? Há um decreto de Dom Aquino para que se resolvesse essa questão, de 1920. Quer dizer, de 1920 até hoje, quanto tempo que o Estado, aí nós queríamos até, o Ricardo agradeceu ao Estado, né, na pessoa do governador, mas nós queríamos também, assim, já fizemos, inclusive, ofício ao Estado. Quer dizer, o Mato Grosso Uno e o Mato Grosso do Sul precisam também saber, né? Quer dizer, aquilo ali foi um decreto do governador que não se fechou, né? Não houve conclusão, né? Os direitos não se concluiu, então até hoje são 150 anos ao menos, né? De uma história inconclusa. E nós, para compor esse livro, nós tivemos que passar em Cuiabá, em Miranda, Aquidauana, buscar as fontes, etc. E o que nós percebemos? Que o nosso Mato Grosso do Sul, nós carecemos de um centro, de um tipo de um arquivo público, onde que congregue essa documentação, né? Muito esparso, sem catalogação, uma dificuldade, as pessoas não sabem, não conhecem, né? Não facilitam. E, por sorte, o Mato Grosso já tem um arquivo, então lá facilita um pouco mais. A Assembleia de lá tem um arquivo público interessante. E nós estamos sugerindo aqui no livro, né, que o Mato Grosso do Sul precisa de um arquivo público, né? E nós sugerimos o nome, que é João Pereira Mendes Figueiró. Por quê? Né? Quer conhecer a história dele, nós fomos conhecer toda a história do Estado. E quem sabe, né, porque juntando tanto documento, todo mundo pode se beneficiar, né? Nós, oxalá, né, o nosso Estado, né, com a ajuda aqui da comunicação da difusora, desses grandes aqui, defensores da nossa história, né, consigamos chegar a esse intento, né? Obrigado. Muito bem. Obrigado, Padre Tiago. Passando por Três Lagoas, vou lhe dar um abraço, né? O senhor está Três Lagoas, você estava falando de Três Lagoas aqui, antes de eu ouvir, né? A paróquia... Bem-vindos, ali a nossa paróquia São Francisco. Paróquia São Francisco. Bairro Vila Piloto e um conjunto de bairros à direita de quem vai para São Paulo, né? Legal. À direita da BR-262. Legal. É um prazer, é uma honra recebê-los. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Tem Tenente notícia Mônaco. policial? Isso. Tem? Tem o Tenente Então vamos chamar. Vamos saber de mais notícias policiais com o Tenente Mônaco. Alô, Mônaco, bom dia. Bom dia, B e amigos da Difusora. Apresentou-se à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia o pai do garoto Vicente de Oliveira Silva, de 10 anos, que morreu em virtude de um tiro de espingarda disparada pelo próprio pai. Ele estava acompanhado pelo seu advogado, a mãe da criança também foi ouvida. O pai disse que ficou desesperado após o disparo e ainda está abalado pelo acontecimento. O inquérito está sendo finalizado para ser enviado ao juiz da comarca. Tenente Mônaco para o programa Boca do Povo, FM 101.9. Difusora. A Difusora Pantanal não para. Investe pesado no jornalismo sul-mato-grossense. Agora, Sérgio Cruz, o pau na mula, é Difusora Pantanal. No seu programa Boca do Povo, comandado por B de Paula Filho. Entrevistas, análise política com Guilherme Filho. Destaques agropecuário, tempo e temperatura com Érica Fernanda. O melhor do esporte com Pop. Brejinho, direto das ruas com informações em tempo real e dicas de trânsito. GG nas interações de estúdio e Grilo, seu repórter policial. Tudo isso para levar o melhor jornalismo do Mato Grosso do Sul para você, ouvinte Difusora, sempre em primeiro lugar. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Bom, são 8 horas da manhã, eu estou encerrando o programa de hoje com a presença do Grilo. Onde o senhor andava? Eu estava fazendo um tratamento dentário. Diz que a dentista, quando soube que o senhor era o Grilo daqui, da Boca do Povo, ela deu uma picotada na sua língua, é verdade isso? Mas com certeza aquela mulher me deixou de boca aberta e babando. Ah, é? Isso com certeza, pode ter certeza. Desde Paulo, gostei muito dessa entrevista, que eu sou morador do Cabriúva há apenas 47 anos, né? Exatamente.
E nunca ninguém da PEMAT, que construiu o conjunto residencial Cabriúva, onde foi morar, nunca ninguém falou que o nome Cabriúva era da fazenda que era lá. É verdade. Né? Agora, o mais interessante, que é coisa de Campo Grande também. Então, no bairro inteiro Cabriúva não tem uma planta sequer da árvore Cabriúva. Acabaram com as Cabriúvas. Eles deu uma folha muito grande. Eles tentaram acabar com a história, mas a história é viva. É viva, é lógico. Vamos falar de polícia? Claro, vamos sim. B de Paula. E o senhor tem pouco tempo, porque já são 8 horas e 1 minuto. Então, nós vamos terminar no máximo 8 e 5. Olha, eu fiquei pasmo com uma notícia que nessa semana, do idoso de 74 anos, que foi linchado, entendeu? Preso na delegacia. Mas aí depois, analisando bem, descobri que, na realidade, aqueles 14 presos lá, que lincharam ele, que 14 é linchamento. Isso, entendeu? Eles arrumaram um método eficaz de resolver o problema de pedófilo. Sabe o que eles fizeram? Eles trataram ele, sabe, com drenagem. Drenaram todo o ar dos pulmões dele até não aguentar mais respirar. Olha, agora é um fato policial marcante. Marcante. É o assassinato do doutor José Atanásio Lemos Neto, de 73 anos, que até agora, olha, engraçado isso daí, Sérgio. Ninguém soube falar até agora, só disseram que o homem morreu, mas ninguém sabe como morreu, do que morreu, que jeito que morreu, quem matou. É uma coisa fantástica. Pois mas foi assassinato mesmo. Foi assassinato, mas ninguém sabe. Um conta uma coisa, outro conta outra, outro conta que chegou 2 pessoas numa moto e passaram bala nele. Quer dizer, ninguém sabe realmente o que foi que aconteceu. Isso é verdade, estão envoltos no mistério aí. E a OAB pediu, inclusive, apuração rigorosa em relação a isso daí, mas tem algumas coisas neste estado aqui que empacam e não andam. E não é só esses casos, não. E nós que éramos amigos do doutor Atanásio, né? Ficamos aqui chorando a sua partida violenta, e era um homem muito educado, um homem muito bom. É lamentável isso. É lamentável, mas olha, aqui no estado agora, vamos ter que criar agora, você sabe o que eu acho? Vamos ter que criar agora o geriacídio. Porque o que estão atrás de matar ou arrebentar com um velho, com um idoso, não está escrito. Né? Fazer isso com um homem de 70 e tantos anos. 73 anos. Mataram porque foi preso por pedófilo. Agora, em Guia Lopes, teve um idoso lá de mais de 60 anos que negou dinheiro para 2 vagabundos e encheram o rabo dele de manga, pô. Que é isso? É um absurdo. Como é que né? Encheram o rabo dele de manga. Sério, teve que vir para o Santa Casa de Campo Grande porque simplesmente fizeram isso mesmo. Literalmente. Coisa bestial. Uma selvageria sem bestialidade, né? E pegar uns camaradas desse daí e chegar a ripa. É lógico. Não é verdade? Sem dúvida. Não é verdade? Bom, dá tempo de o senhor contar mais uma. A segurança do Nelson, de Paula, que foi assaltado. Quer dizer, ainda bem que o Nelson estava perto. Quem foi assaltado? Um segurança do Nelson. O Nelson anda a pé frio, hein? Porque esses dias atrás assaltaram o carro que ele estava lá em Dourado. Agora, o segurança dele... Assaltaram, não estão errando. Aliás, essa perseguição de ladrão com ele já faz tempo. Quando ele foi prefeito, por exemplo, ele foi assaltado na casa dele. Né? É verdade. Mas a Márcia Loliguete está pedindo para mandar um abraço, GG, para o irmão dela, o Márcio Guete. Manda um abraço. Isso, agora tem um abraço. Tá certo. Tá bom. Mas o interessante é que essa arma... Última. A arma do segurança do Nelson, que foi roubada no assalto, evidentemente, né? Apareceu. Apareceu lá em Dourados na mão de 2 bandidos que resolveram trocar tiro com a polícia. Ela andou muito, hein? Cara, ela saiu daqui para Dourados. Sim, só que não tiveram sorte com a arma do segurança do Nelson, não, viu? Que morreram com a arma na mão, trocando tiro com a polícia. Os bom, dois, aí não é morrer trocando tiro com a polícia. Não, é se matar. É se suicidando. Exatamente. Eles resolveram se suicidar. Resolveram suicidar. Muito bom. Mas olha também a ideia deles. Tem um bairro lá que é pesado, que é o Estrela Verá, e esses policiais resolveram dar uma passada, uma conferida na área, né? Foram recebidos a bala por esses dois, imagina. Queriam isso. Queriam isso. Certamente já de morrer mesmo. Não fica longe do programa. Não. O senhor, quando não vem, o programa cai de audiência. Quando cai de audiência,
os pedir um ouvintes vão aumento, ouvir, os ouvintes vão ouvir o outro programa. E aí a gente se ferra. Aí certo. cai a audiência, cai o patrocínio, cai a visualização, né? O acompanhamento, o compartilhamento lá na viamorena.com, né? Que faz um live diário aqui de nós. Isso. Apareça sempre. Claro. Segunda-feira nós estamos Sim. aqui atrás do topo. Tem uma coisinha ainda para falar? Mas já acabou o programa. Não, isso aqui é interessante, que da delegacia lá do Dr. Weber, sabe? O segundo EP, vai abraçar uma bronca lá de um idoso também. Tô falando idoso, tá desse jeito. Só que tem uns que acabam se defendendo. Diz que ele fez, diz um travesti que ele fez programa com ele, não quis pagar. Aí o idoso resolveu pagar na paulada. Eu vou pagar. Pera que eu vou pagar, mas vou pagar na porrada. Na porrada. Quantos pau você quer mesmo? É 10 pau, pronto. 10 Tá, entendi. Um abraço. Seu Sérgio Cruz, um abraço, bom fim de semana, bom voto. Nós estaremos aqui no domingo fazendo a cobertura da eleição, do segundo turno da eleição. O senhor está convidado a vir prestar a sua solidariedade aos colegas que estarão trabalhando. E tá bem acirrado, né? Pode. Meio-dia hoje na viamorena.com, ao vivo, programa Sérgio Cruz. Manda um alô para nós, que nós estamos sempre na sua audiência. Falou, tchau, Pica-Pau. Bom fim de semana. GG, tchau, um abraço. Tchau, bem. Gente, segunda, hein? Marcado? Domingo tem Boca do Povo na Avenida. Beijo para todo mundo. Tchau. A Difusora Pantanal apresentou o programa Boca do Povo. De volta segunda, às 7 da manhã. Difusora.